Dia, a paz do Senhor. Acabou que eu tinha preparado, entre aspas, uma apresentação, mas já foi apresentado. Então, meu nome é Pedro, sou da Batista do Morém. Eu estou muito feliz com essa oportunidade de estar trazendo a palavra do Senhor para vocês. Hoje a palavra do Senhor, hoje a pregação, vai estar localizada em Hebreus 11. Peço, por favor, que os irmãos abram as suas Bíblias em Hebreus, capítulo 11. Valeu. E assim está dizendo a palavra do Senhor. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem, porque por elas os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho de seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara. Visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, não é divinamente avisado as coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Quando nós lemos esses versículos, nós vemos o quão importante é a fé para a vida de um cristão. O quão importante é a fé para a vida daqueles que querem servir a Deus. Ao começarmos a ler o texto, nós podemos perceber que de cara ele nos dá o significado da fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, a fé é a confiança naquilo que nós não podemos ver. É a gente confiar em algo que a gente não consegue ver. É a mesma coisa, um exemplo legal, é eu falar, tem um anjo aqui do meu lado. Eu não consigo vê-lo nem tocá-lo. Porém, eu creio que tem um anjo do meu lado a me guardar. É a mesma coisa com Deus. Eu não preciso confiar em Deus porque eu olho para o céu e vejo uma mão gigante assim pairando pelo céu, ou eu vejo assim um Deus abraçando a terra. Eu não creio em Deus por conta de eu ver Ele, mas sim de eu confiar nele. Eu confiar que existe um Deus todo-poderoso a me guardar. Aí você pode pensar, mas eu sei o que é fé. Mas o importante para a vida de um cristão não é você saber o que é fé, e sim é você tê-la na sua vida. Porque se eu acredito que existe um Deus soberano, que existe um Deus todo-poderoso, que existe um Deus que tem um plano para a minha vida, eu não vou viver de qualquer forma. Eu não vou viver me entregando ao pecado, eu não vou viver por aí cometendo vários pecados, eu não vou viver para o mundo. Se eu creio que existe um Deus a me guardar, se eu creio que existe um Deus que tem um plano para a minha vida, eu não vou viver de qualquer forma. Eu vou buscar conhecer esse Deus, eu vou buscar viver para esse Deus todo-poderoso, viver para esse Deus que tem um plano para a minha vida. E com essa fé, os sonhos de Deus se realizarão na nossa vida. É maravilhoso porque Deus, Ele não chega na nossa vida assim falando, tu vai me servir ou eu vou mandar um raio cair na tua cabeça. Deus não faz isso, Deus não te força a servir, Deus não vai te forçar você viver para Ele. Deus te dá uma escolha, Deus te dá a escolha de viver ou não para Ele. Deus te dá uma escolha de você viver ou não no pecado. Basta você escolher. E eu tenho certeza que se você escolher Deus, você não vai se arrepender. Porque os sonhos e os planos de Deus são muito maiores do que a gente pode imaginar, do que a gente pode pensar. É por meio da fé que esses sonhos se realizarão na nossa vida.
que é pela fé que nós vamos viver para esse Deus. Um exemplo muito legal é José. O José do Egito, aquele que foi vendido como escravo pelos irmãos, José, independente da situação, ele confiou em Deus. José, independente se ele estava como escravo ou como se estava em prisioneiro, ele nunca deixou de confiar em Deus. Ele nunca deixou de servir a esse Deus. Ele nunca falou, Deus não quer mais saber de mim, e abandonou Deus. José nunca fez isso. José, a todo momento, teve fé. Teve fé que existia um Deus guardando ele. Ele teve fé que existia um Deus protegendo ele. E por isso, ele foi honrado. E por isso, Deus o honrou. Eu tenho certeza que José, ele sabia que Deus honraria ele, que Deus o tiraria da prisão. Porém, eu acredito que ele nunca imaginaria que logo após sair da prisão, ele se tornaria governador do Egito. Isso prova o quão poderoso e o quão incrível o nosso Deus é. Porque os sonhos, os planos dele são muito maiores do que a gente pode imaginar ou compreender. Deus, ele é onisciente, sabe de todas as coisas, onipotente, tem todo o poder, onipresente, está em todos os lugares. É esse Deus a quem nós servimos. E é nesse Deus que a gente deve confiar. Não olhar a situação e falar, não tem mais como eu sair daqui. A gente deve olhar para Deus e lembrar o quão poderoso é e o quanto Ele nos ama. Porque José, ele não olhou para a situação. José estava na pior situação possível. Ele foi vendido como escravo pelos irmãos, depois ainda foi preso injustamente. E nem por isso ele abandonou Deus, e nem por isso ele desistiu de servir a Deus. Ele a todo momento ele confiou, a todo momento ele acreditou que existia um Deus soberano com um plano para a vida dele. E se você quer que esse plano, esse sonho de Deus se cumpra em sua vida, você tem que ter fé. Você tem que buscar esse Deus. Porque, como eu disse, Ele não vai te forçar a você servir a Ele. Ele não vai pegar e se transformar num robô para só ficar servindo a Ele. Ele te dá essa escolha. Se você quer ou não que os sonhos dele se cumprem em sua vida. E para esses sonhos se cumprirem, a gente precisa ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, como a gente leu no texto. Porque o nosso relacionamento com Deus é como uma amizade. Numa amizade, você não fala 2 palavras para uma pessoa e logo vocês já viraram melhores amigos. Você não chega para uma pessoa e fala bom dia, e assim vocês já se tornaram melhores amigas para a vida toda. Não é assim que funciona uma amizade. Uma amizade você vai construindo ao longo do tempo. Uma amizade, você vai buscando saber do que a pessoa gosta, você vai buscar saber do que a pessoa quer fazer. Porque quantas vezes nós não deixamos de fazer alguma coisa, nós não deixamos de fazer algo para passar um tempo com nossos amigos, para ir na casa de um amigo, para jogar bola, para fazer alguma coisa que a gente gosta com nossos amigos. E por que não fazer a mesma coisa com Deus? E por que não separar um tempo do nosso dia para conversar, para ler a Bíblia, para conhecer mais sobre esse Deus Todo-Poderoso? Por que nós não tiramos um tempo do nosso dia, um tempo do nosso dia a dia, para conhecer, para ter mais intimidade com esse Deus Todo-Poderoso? É muito incrível pensar que o Todo-Poderoso, o Rei do Universo, que fez tudo, fez todo o universo, fez todos os planetas, todas as estrelas, todas as galáxias, fez tudo. O Todo-Poderoso quer ser seu amigo. O Todo-Poderoso quer ter um relacionamento com você. Ele quer que você seja feliz. Ele quer que os sonhos dele se cumpram em sua vida. E você pode ter certeza que esses sonhos, esses planos, são muito maiores do que você pode imaginar, do que você pode compreender. Porque a gente vê o agora, a gente vê o momentâneo. Mas ele vê o futuro, ele vê o passado, ele vê todas as coisas. Ele é o Todo-Poderoso. E esse Todo-Poderoso quer que você viva para Ele. Nós devemos viver para esse Deus. Nós devemos ter fé. Nós devemos crer que Ele é o Todo-Poderoso. Nós devemos vir à igreja. Nós devemos ler a palavra dEle. Nós devemos conversar com Ele. E não somente vir à igreja e falar, ó Deus, como você é legal. E logo após isso voltar para o mundo e cometer vários pecados.
ser o contrário de um cristão, ser o contrário da vontade de Deus. Nós devemos viver como cristãos por inteiro. Nós devemos viver para Deus por inteiro. E não somente vir à igreja e glorificar a Deus, e logo após isso viver para o mundo. Não tem como você querer ter as bênçãos de Deus, não tem como você querer que os sonhos de Deus se realizem em sua vida vivendo em pecado. Não tem como eu ter uma amizade com uma pessoa não gostando dela. Isso é lógica. Você viver para Deus, você tem que viver por completo. E não deixar o mundo encher sua cabeça de besteiras. Nós devemos ter fé. Outro exemplo legal é Enoque. Enoque tem o título de o homem que andava com Deus. Como que Enoque poderia ter uma amizade, como que Enoque poderia andar com Deus se ele não cresce nos planos de Deus, se ele não acreditasse que Deus existia? Como que Enoque poderia viver para Deus sem querer viver para Deus? Então nós devemos buscar esse Deus, nós devemos vir à igreja, nós devemos orar, tirar um tempo do nosso dia para esse Deus, conhecer as maravilhas que esse Deus faz para nós. Eu tenho certeza que no momento que você buscar a Deus e ver os planos dele se cumprirem em sua vida, você não vai se arrepender. Você não vai se arrepender de ter tirado um tempinho para ele no dia. Você não vai se arrepender de ter orado. Mas se você não orar, se você não buscar a Deus, se você não buscar saber do que ele gosta, aí sim você vai se arrepender. Porque você vai ver o quanto tempo você perdeu, o que você perdeu, o que você deixou de ganhar para com Deus. E se você quer, como os personagens bíblicos, tiveram a vida mudada, tiveram a vida transformada, como Moisés, Abraão, diversas pessoas da Bíblia tiveram a vida mudada por Deus, ele também pode mudar a sua vida. Ele também pode mudar a sua vida para melhor. Ele também pode entrar em sua vida. Ele também pode agir em sua vida. Basta você querer, basta você buscar e basta você ter fé. Porque você, no momento que você crer e aceitar que Jesus é o único Senhor e Salvador, as bênçãos e a paz que excede todo entendimento vão entrar no seu coração. E eu não estou falando aqui que as bênçãos de Deus, no momento que você aceitar Jesus, você vai chegar em casa, vai abrir a porta do seu quarto e vai cair um rio de dinheiro, vai ter um carrão assim na tua garagem. Eu não estou falando isso. Porque as bênçãos de Deus não são em relação às coisas materiais. Sim, Ele pode prover algumas coisas para você, mas o nosso foco não é terreno. O nosso foco não é no agora, porque o mundo já é do maligno. Nós devemos viver para Deus, porque o plano dele, o sonho dele é muito maior do que a gente pode imaginar. E não se trata somente de coisas materiais, como roupas caras que um dia podem rasgar, ou um carro de luxo que um dia pode bater. E sim, o céu, o paraíso, a eternidade, um lugar que não haverá dor nem sofrimento. Esse é o sonho que Deus tem para você. Esse é o sonho que você vai viver para Ele e um dia você vai se encontrar com esse Todo-Poderoso. Esse é o sonho de Deus. E se você quer que esse sonho se realize em sua vida, busque o Senhor, aceite-o como seu único Senhor e Salvador. Eu gostaria de estar orando, e quem quiser aceitar o Senhor ou quiser voltar para Deus, seja colocando a mão no coração, fique de pé, fique do jeito que você quiser. O importante é você falar com esse Deus Todo-Poderoso. Senhor, meu Deus, ó Pai, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade, ó Pai, de estar aqui na Tua casa te adorando, por estar aqui na Tua casa, engrandecendo o Teu nome, ó Deus. Senhor, eu vim te pedir, ó Deus, perdão, por nós sermos pecadores, ó Deus, por nós sermos falhos. Mas eu venho também, Deus, te pedir, para que o Senhor escreva meu nome no livro da vida, ó Pai. Que o Senhor esteja mudando a minha história, mudando a minha vida, e que seus sonhos estejam entrando na minha vida, Pai, e que eu viva segundo a Tua vontade, ó Deus. Senhor, que não viva mais eu, mas Senhor, viva em mim, ó Pai. Ó Pai, esteja nos abençoando, esteja nos conduzindo. Eu aceito o Senhor como meu único Senhor e Salvador, ó Pai. Esteja nos abençoando. Em nome de Jesus, amém. Amém. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.